Vou interromper de novo. Muito boa noite, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vinde a mais um encontro da comunidade online Chama na Publi. E hoje eu estava comentando aqui um pouquinho, né, no nosso momento de fofoca, antes de começar, a gravação, que hoje a gente vai ter um momento de metalinguagem. Aqui dentro da nossa comunidade online, eu vou falar sobre como construir comunidades online com foco 100% em criadores de conteúdo que querem fazer publi, querem monetizar suas redes sociais. Eu tenho um slide só que fala sobre comunidade e marca, mas o nosso foco aqui são vocês. Então, bora lá. Bora compartilhar logo, parar de falar e entrar nesse conteúdo. Boa, vamos lá. Comunidade online é feita a partir de conexões genuínas num tempo que a gente está vivendo hoje, né? E elas são espaços de conexão onde interesses comuns criam laços que são super poderosos. Vocês, mais do que ninguém, já sabem disso. Vocês são criadores de conteúdo e vocês sabem, o poder de engajamento que uma comunidade bem construída tem quando vocês fazem um trabalho publicitário ou quando vocês vão promover um produto de vocês, ou um link de afiliado. De novo, aqui, enquanto o pessoal estava chegando, antes da gente começar a gravação, eu estava conversando com o Fabinho, porque eu tenho o backsplash da minha pia é igual o da pia dele, porque eu vi, né, o adesivo que ele usou, e quando eu me mudei para esse apartamento, eu comprei exatamente o mesmo adesivo, e na época ainda fiz um post tirando uma telinha de story, tirando uma onda, que eu tinha sido influenciado digitalmente por ele. E aí, contando isso para ele, ele me contou também que tem um outro cara que segue ele, que de repente ele se deu conta que o sofá, a mesa, enfim, os três itens da casa do cara eram itens da casa do Fabinho. Então, o poder de uma comunidade bem engajada está exatamente nisso, quando você consegue influenciar diversos aspectos da vida dos seus seguidores, da sua base. Lembrando, claro, que cada comunidade tem sua própria cultura, linguagem e valores únicos, né? E é meio que isso que acaba direcionando toda a comunidade. Muito importante a gente ter claro aqui que nós somos seres comunitários por natureza. Então, né, o conceito de comunidade, por definição, são esses grupos de pessoas que compartilham interesse em comum. Isso é um aspecto natural do nosso comportamento humano. A maior importância da comunidade, o cimento da comunidade, a cola da comunidade, é o sentimento de pertencimento. É esse desejo da gente fazer parte de uma coisa em comum, de fazer parte de um grande grupo, ser membro de uma grande máquina, né? Então, esse é o principal objetivo, o principal ponto de atenção que vocês têm que ter em relação à comunidade. E quando a gente está falando especificamente de criação de conteúdo, e aqui falando de Creator Economy, nas duas pontas, tá? Tanto falando de vocês que produzem conteúdo, quanto falando de marcas, o grande impacto na decisão de consumo que as comunidades têm. Esse é o maior asset, é o maior ouro que vocês podem ter. E às vezes tem uma coisa muito, muito importante que eu quero deixar claro aqui. As pessoas acham que construir comunidade é algo mágico, que você tira do sovaco uma comunidade. E não, não é assim. Não é rápido, não é um trabalho simples. O mesmo trampo que vocês tiveram para crescer o número de seguidores de vocês é o trampo que vocês têm para construir uma comunidade. Ué, Aldine, então você está me dizendo que todos os seguidores que eu tenho na minha base, todo mundo que me acompanha, já não é a minha comunidade? Não, não necessariamente. A gente pode. Danilo chegou. Não necessariamente. O fato de vocês terem um grande volume de seguidores não significa que esses seguidores interajam com frequência com vocês, não significa que esses seguidores sejam altamente engajados. Pegando lá o exemplo do Fabinho, que eu acabei de citar, não significa que vocês estão comprando as coisas que o Fabinho posta, né? Tem uma pessoa da comunidade dele que já comprou. Confirme o idioma falando. Só um segundo, gente. Estou falando em português, gente. Olha o Zoom já tirando com a minha cara. Português. Salvar. É, Então, quando a gente fala de comunidade, volume de seguidores não é sinônimo de comunidade. Valeu, Mônia, é isso mesmo. Porque às vezes a gente se confunde, né? É tão difícil conquistar uma base grande de seguidores que às vezes a gente fica com a impressão que os nossos seguidores da rede social já são a nossa comunidade. E não, isso não é um sinônimo.
E aí, voltando porque eu queria dizer para vocês, comunidade é algo que se constrói e é algo que se constrói com suor. Você vai pondo tijolinho por tijolinho, né? Hoje a gente tem aqui dentro, deixa eu olhar no nosso grupo, gente. Ai, não, eu tinha desativado já o WhatsApp para ele não ficar gritando, mas enfim, ativei. Hoje a gente tem aqui dentro 13 membros. Me tirando, somos em 12. 12 pessoas fazem parte da comunidade online Chama na Publi. Hum, o que isso significa? Minha comunidade é grande? Não, não é grande. Minha comunidade é minúscula, ela está sendo construída. E comunidade é sobre isso, é sobre construção, é tijolo a tijolo, é pessoa por pessoa, porque comunidades são feitas de gente, de pessoas. Então não dá para a gente ter a ilusão que aquele volumão de número de seguidor corresponde à nossa comunidade. Não. Cada integrante da sua comunidade tem que ser conquistado um a um. Dito isso, e já sabendo que vocês conhecem a importância, sabem qual é a importância de ter uma comunidade bem construída e sólida, vamos falar, né? Vamos responder a pergunta de milhões, tá? Mas como eu construo uma comunidade, né? Todo mundo entende qual é o valor que uma comunidade tem, que isso é o maior asset que a gente pode ter no futuro, tanto em relação a publi, quanto para link de afiliado, ou caso um dia a gente decida ter um infoproduto nosso, ou caso vocês decidam começar a prestar serviço. Tudo isso faz muita diferença quando vocês têm uma comunidade consolidada, mas a gente precisa falar como constrói, né? Como a gente chega nesse ponto de ter uma grande comunidade. Bora voltar para. Ai, gente, todas as vezes que eu. Só um segundo. Embora. E claro, como sempre, eu vou deixar isso disponível para vocês depois, tá? Ahn, ainda sobre o conceito de criação de comunidade para criador de conteúdo com foco em publi. Identificar qual comunidade específica que você deseja servir. E ao invés de tentar agradar todo mundo, definir claramente o seu nicho, tá? A gente já fala muito aqui dentro do Chama na Publi sobre o sucesso de nano e micro influenciador se destacando dentro desse segmento por conta da facilidade de construção de autoridade, a autenticidade que vocês têm na voz na hora de vocês comunicarem, na linguagem de vocês e também pelo volume de engajamento. Mais para frente, a gente vai ter uma lâmina onde eu falo também sobre a possibilidade da gente diversificar pessoas dentro dessa comunidade, fazer um cross entre comunidade, que é mais ou menos o que o Fabinho está tentando fazer. No nosso primeiro encontro, a gente falou muito disso, né? Ele tem um Instagram hoje que é especializado em educação física, como personal, atletismo, e ele tem esse Instagram onde ele fala de casa, de objetos, de compra, de decoração, de conquista de sonhos, enfim. Mais para frente a gente vai abordar isso também. Sobre as principais. Importantíssimo. Deixa eu voltar para o primeiro slide, gente. Vamos dar crédito para as coisas, que isso é muito importante. Tudo que eu estou falando aqui foi extraído desse reporte aqui da Nose, e ele é um reporte que fala só sobre construção de comunidade. Esse material é gigantesco, tem para mais de 20 slides, e eu trouxe uma síntese aqui de 8 slides, e aí no final de cada um desses slides eu também trouxe algumas indicações de como isso pode funcionar para vocês que são criadores de conteúdo com foco em publi. E em alguns momentos também vou trazer experiências que eu tive no processo de criar a minha comunidade ou criando conteúdo online como especialista em Creator Economy. E aí, nessa pesquisa que eu acabei de sinalizar para vocês, né, as principais comunidades que foram analisadas foram as comunidades de música, onde a gente tem uma participação de 98%. Como eu disse, como essas são as principais comunidades, vocês vão ver que o índice de participação vai ser sempre muito grande e sempre muito próximo de 98%. Então, música com 98, séries e filmes também com 98, moda e beleza com 96, viagens com 96 e alimentação com 92%. Ok. Eita porra. Boa. De novo, uma dica para a gente que está aqui. É exatamente o que você estava falando do Fabinho. Analisar esses pontos de intersecção para poder criar um diferencial.
Às vezes é possível conectar mais de um interesse, como modo de sustentabilidade, alimentação e fitness, né? No caso do Fabinho, é uma coisa de fitness barra casa. Hum, e frequentemente você vai conseguir ter mais visibilidade, mais relevância para a marca a partir dessa intersecção entre dois pontos, desde que esses dois pontos sejam pontos de fato muito presentes na comunicação de vocês, né? Coisas que vocês já falam e coisas que vocês abordam. Oi, Laila, não tinha visto que você estava aqui. Bem-vinda. Deixa eu abrir. Oi, Boa. cheguei atrasada, mas estou aqui. Ótimo. Bem-vinda. Agora, uma diferença rápida aqui sobre seguidores, né? Aliás, esse termo seguidores aqui não tá bem aplicado. Depois eu vou até alterar isso. Uma diferença entre pessoas que fazem parte da comunidade de vocês e superfãs. Essa mesma pesquisa, quando ela começa a fazer uma análise de superfã, o item música passa a ser líder absoluto, ocupando 56% dos correspondentes, né, dessa pesquisa. Com 45% vem moda e beleza. Opa! Em segundo lugar, séries e filmes com 45%, moda e beleza com 44%. E esse forma o top 3. Lembrando que aqui a gente falou de música, séries e filmes e moda e beleza. E quando a gente vem aqui para a comunidade, ó, música segue em primeiro lugar, séries, ué, a mesma coisa, né, gente? Moda e beleza. A única coisa que muda é o percentual, né? Que 98, 98 e 96. E aqui a gente vai para 50 e tirar a caixinha da frente, 56, 45 e 44. E a grande surpresa acontece aqui quando a gente fala de animais de estimação. Quando ele sai do quesito de comunidade onde ele ocupa 13º lugar, e a gente fala de superfãs, ele vai para quarto lugar com 39%. E aqui isso fica claro, que o que é mais importante não é necessariamente o volume de pessoas que tem dentro da comunidade, mas o engajamento, o envolvimento delas e o buzz que essas pessoas conseguem criar dentro da comunidade. De novo, 100 membros bem engajados, eles podem fazer tanto ou muito mais barulho do que 1.000 membros que são pouco envolvidos. E essa é a diferença do superfã, né? A gente tem esse primeiro passo de comunidade, o segundo passo é quando você transforma as pessoas da sua comunidade em superfãs. Superfãs, eles viram embaixadores de marca. O mesmo trampo que vocês fazem quando vocês são convidados ou são contratados para se transformar em embaixadores de marca, os superfãs vão fazer isso por vocês. Bora lá, comportamento das comunidades. Interação ativa. 79% dos membros participam ativamente nas discussões e conteúdos. 15% produzem conteúdo original para a comunidade. E 21% apenas observam sem interagir diretamente. Então, o número de pessoas que participa ativamente é de 79%. Isso considerando aquele ranking anterior que a gente mostrou dos principais tipos de comunidade. Sobre mídia para construir comunidade, e aqui a gente está falando especificamente de Brasil, tá? Instagram, WhatsApp e YouTube formam o trio de plataformas preferidas. E aí, claro, diferentes gerações têm preferências distintas por plataforma, né? Gen Z prefere TikTok e os millennials preferem as plataformas mais tradicionais, com grande concentração no Instagram. Fiquem de olho nisso, tá? Eu sei que eu repito muito isso, mas o WhatsApp é a ferramenta predileta do Brasil. A gente conseguiu uma posição mundial muito interessante. Qualquer brasileiro usa o WhatsApp, se comunica no Zap Zap. Então, construir uma comunidade que tenha como principal ponto de concentração o WhatsApp é uma ótima possibilidade. É isso que eu estou fazendo com vocês, né? A gente tem um grupo no WhatsApp onde a gente concentra tudo lá. Eu tenho, e depois eu vou mostrar, depois me lembrem, tá, gente, se eu esquecer, mas eu já organizei, dentro da Hotmart, um espaço para as aulas gravadas, né? Porque a comunidade existe na Hotmart, então todo mundo, a partir do momento que você foi lá na Hotmart, fez a sua assinatura da comunidade, imediatamente você ganha acesso a essa comunidade. Depois eu vou passar o link lá no grupo para vocês. E aí lá dentro, na Hotmart, vocês vão conseguir ver todos os outros encontros anteriores e vão ter acesso também a um resuminho de tudo que foi discutido. Diga lá, Brian. Eu tenho uma dúvida sobre o WhatsApp. Eu já pesquisei e já tentei até fazer
grupos no WhatsApp para as pessoas se interagirem e tal. É extremamente difícil, é muito mais difícil do que parece. Mas a minha dúvida é sobre aquela aba, não sei se chama comunidades dentro do WhatsApp. Eu sei porque eu torço para o São Paulo e eu sigo essa comunidade do São Paulo, aonde só o ADM posta as coisas, ele posta notícias sobre o time, esse tipo de coisa. E nessa aba que eu acho que é a comunidade, que eu não consigo abrir o celular agora, ele sugere várias outras comunidades. E eu nem sei como eles acertam o algoritmo, tipo culinária, tem de cantor, tem de ator. Eu queria saber se isso faz sentido ou se não faz tanto sentido assim investir nisso. Ó, isso que você está me trazendo aqui, eu participo de algumas comunidades que têm esse mesmo formato, mas aí eles usam meio que para categorizar, por exemplo, eu faço parte de uma comunidade de agentes de influenciadores digitais. E aí, quando eu entro lá, tem todas essas subabas dividindo diferentes grupos. Eu confesso que eu não tenho experiência nisso. Posso pesquisar melhor para te trazer, mas num primeiro momento, quando a gente está pensando em mínimo produto viável, quando a gente está falando de algo que está sendo testado e que está sendo desenvolvido, eu te aconselho usar esse modelo mais simples mesmo, de grupo, que é o mesmo modelo que a gente está usando. Porque são poucas pessoas, não faz muito sentido você querer colocar subcategoria num rolê que tem, tipo, no meu caso, tem 13 pessoas. Mas eu fiquei curioso, Brian, me conta um pouco mais sobre como estava indo a sua comunidade, porque eu lembro de quando você me contou que você tinha construído a comunidade e quero entender mais sobre essa dificuldade que você teve em administrar. Só vou pedir para você trazer isso lá no Hot City, pode ser? Porque daí eu sigo com o fluxo aqui. Mas não esquece, tá? Me cobra, levanta a mão lá no Hot City caso eu esqueça de te chamar de novo. Fiquei bem curioso para entender melhor isso. Boa. De novo, uma dica direto para vocês. E agora aqui trazendo um exemplo meu, tá, gente? Criar conteúdo que estimula a sua audiência. Isso é um pouco óbvio, né? Entender qual é o que a sua audiência quer. Eu dou um conselho aqui de sempre pegar na dor. Quando você fala sobre as dores da sua audiência, a retenção, o engajamento é muito maior, porque todo mundo quer se aliviar dessa dor. E aí, trazendo um exemplo meu, fazendo uma análise dos últimos posts que eu subi, eu construí um conteúdo sobre medo de gravar vídeo, isso aqui estourou, e um outro que era sobre parar de falar sozinho, né? Essa sensação que o criador de conteúdo tem, que ele está produzindo conteúdo e ninguém ouve, ninguém dá atenção, nenhuma marca olha, tem um monte de seguidor, mas o engajamento é super baixo. Então, são dois temas que falam sobre as dores da minha base, da minha comunidade e que engajaram super bem. E aí a segunda ideia aqui, e a gente também já falou um pouquinho sobre isso, né? É sobre abordar as vulnerabilidades e desafios que vocês têm na vida de vocês e dentro do nicho de vocês, porque essa transparência toda gera uma identificação imediata. De novo, coisa que eu sempre falo, perguntar diretamente para a audiência sobre os medos e desafios que a audiência tem e criar esse espaço para troca genuína. Eu vi que o Danilo abriu uma caixinha de pergunta. Acho que bom, pelo menos quando eu olhei a última tela de story dele era exatamente isso, uma caixinha de pergunta. E quero trazer aqui um exemplo. Diga, alguém abriu o microfone aí? Alguém ia falar? Fui eu, mas eu tô Diga. falando sozinho. Estava mutado? Não, não, eu abri a caixinha, mas eu continuo falando sozinha. Falando sozinho. Ninguém te respondeu? Tem que dar calma. Mentira que eu te respondi! Olha lá. Mentira que eu Ah, te então não respondi! tinha visto ainda, mas normalmente quando eu abro. Isso é uma das coisas assim. Eu pergunto para a audiência, mas nem sempre eu tenho resposta. Normalmente eu não tenho resposta. Tá. Então, uma coisa que eu faço, eu acho isso fake pra cacete, mas eu tento entender, tipo, quais são as dores comuns que minha audiência tem, e aí eu pergunto eu mesmo, já que não aparece na resposta, tipo, sobre essas dores e jogo lá. Sim. Até para não dar tiro na água Tu- com a caixinha, mas isso rola. Uma, Eu uma ia coisa. falar isso, que é muito bom a gente responder as próprias caixinhas, porque estimula os outros a responderem também. Uma coisa muito importante, Dan, que eu quero trazer aqui.
eu já saquei que você é meio sedento por solução. E o Instagram tem o próprio tempo dele, né? Há quanto tempo você está postando essas caixinhas? Eu postei muito no ano passado, mas assim, que eu tô postando consistentemente, isso. cara, eu não sei o certo, mas assim, teve um momento que eu dei uma desanimada de postar caixinha, tá? Eu meio que deixei meio que de Tá, ladinho, ó, assim. não desanima, porque assim como Tá, você tem que, quando você está testando um estilo, você tem que insistir nesse tipo de post algumas vezes para entender como ele performou, assim como você tem que esperar 48 horas para fazer uma leitura, por exemplo, de performance de conteúdo, até 72 às vezes, é importante insistir nesse teste. Uma outra recomendação importantíssima, faz todo sentido você produzir as suas próprias perguntas baseado nas suas dores, mas não pergunte na sua própria caixinha. Pede para um amigo, qualquer pessoa, fazer essa pergunta na sua caixinha, porque o que acontece? Quando você pergunta na sua própria caixinha, o algoritmo saca isso e sobe uma red flag, porque ele te entende como meio farsante. Esse cara não é relevante e ele está escrevendo as próprias perguntas para ele. Então tua distribuição cai quando você mesmo. É. No meu caso, o que que eu faço? A meta tá de olho em tudo, gente. O algoritmo não vacila, não. O algoritmo não dorme. No meu caso, quando eu preciso que alguma pergunta muito específica seja respondida, eu peço para Fernanda me enviar a pergunta. Porque daí tá, eu não subo essa red flag pro algoritmo, tá? Isso é tá, bem saquei, importante saquei. mesmo. Obrigado. Eu deixei uma pergunta no chat, Adini, se você puder dar uma olhadinha depois, que Deixa eu tem a ver olhar. com um rolê que eu já tinha ouvido antes, mas eu não fui Praticou atrás. 1.000 fãs verdadeiros do Kelly. Se sim, seria uma estratégia. Não sei o que é isso, não conheço. Tem um Traz cara. isso. Não, traz no Hot Seat. Tá, beleza, show. Não me esquece, tá? Não, tá anotado aqui, beleza. Show, show. Vou Deixa eu fechar voltar aqui, tá, aqui. gente? Tô aqui, mas tô aqui. Tô fechado, mas Tá tô aqui. jantando também. Tá fazendo churrasco. Não, hoje não, Fábio. Hoje não, Fábio. Bora lá. E um outro exemplo que eu quero trazer aqui. Oi, Miriam, boa noite. Bom ter você aqui. Que bom que deu para você entrar. Um outro exemplo que eu quero trazer aqui também é sobre vulnerabilidade, que às vezes, quando a gente usa o termo vulnerabilidade, dá a impressão que a gente tem que falar de um drama muito profundo da nossa vida, uma coisa muito sofrida. Aliás, já recomendo vocês escolherem muito bem qual é o tipo de vulnerabilidade que vocês vão expor. Nunca exponham aquelas que de fato estão pegando para vocês. O que é muito íntimo de vocês, o que não está resolvido internamente, não exponha. Tem que ter muito cuidado com qual vulnerabilidade vocês vão expor. E um outro exemplo que eu quero trazer aqui sobre isso, né, sobre essa questão de você de gerar uma identificação imediata por conta de transparência, a Cimei, que está aqui hoje, que vai passar por todo esse processo de rebranding que eu comentei com vocês, ela ficou um tempo sem subir coisas no feed e um tempão sem subir coisas nos stories. Tá meio que fazendo a misteriosa há um tempo e tá preparando um rebranding aí para voltar chutando a porta longe. Mas hoje ou ontem ela subiu um conteúdo porque ela queria fazer a unha dela, ela queria fazer a unha dentro da residência dela. O local onde ela ia era uma franquia. Ela foi informada que a manicure não podia ir atendê-la na casa dela por conta de ser uma franquia. Ela abriu uma telinha de stories e jogou isso com muita simpatia, comentou isso com a comunidade dela. Choveu indicação e ela resolveu o problema dela. Mas, Aldir, então, né, o que eu quero dizer aqui é o que o mais importante, claro, é muito importante o fato dela ter resolvido a questão que ela precisava resolver, fez a unha dentro da casa dela, mas mais do que isso, quando vocês fazem isso, vocês estimulam a audiência de vocês à responsividade. Porque em um momento você está falando sobre a manicure, no outro momento você está falando sobre algo no café da manhã que deu errado. Em algum momento você vai estar falando sobre o seu link de afiliado, sobre o seu infoproduto, sobre o seu curso presencial. Então, treinar essa responsividade
da comunidade com temas que parecem mais bobinhos, né? Tipo, preciso de uma manicure que consiga me atender em casa, porque hoje eu não posso sair de casa. Parece uma coisa boba, que sim, você soluciona usando a sua comunidade, mas é quase que um treinamento para que a sua comunidade aprenda a ser responsiva com vocês, né? É quase um adestramento. Diga lá, Fabinho. Eu tive muitas experiências positivas com isso. Eu moro sozinho, tem muita coisa que eu pergunto para minha mãe, obviamente, mas tem umas coisas que, pô, não tô gostando desse sabão. Ao invés de eu ligar para minha mãe, eu abro o stories e falo, me diga um sabão. E aí, misteriosamente, me indicam uma linha com amaciante, com esse, manda um link, e aí o povo grava, olha, eu uso esse, eu olho esse. E eu falo, caraca, como isso é muito foda, né? É E aí eu demais comecei a isso. fazer mais vezes isso, e aí mostra como a galera de fato tá ali. E aí eu acho que eu sinto que quando eu faço esse tipo de coisa, mostra que esse lá, eu não me mostro como o dono da verdade, sabe? Me deixa mais Exato, humano. E aí a exato. galera fala, É uma nossa, eu posso ajudar vulnerabilidade, ele, né? eu posso ajudar ele. Exato. E quando isso acontece, eu faço questão de printar tudo e falo, ó, galera, quem tá pedindo também as indicações e mostro pra galera entender que realmente acontece esse giro. Então, para mim, assim, isso tem me ajudado bastante a gerar essa comunidade. Inclusive, tem a galera bem bacana lá no meu canal. Uma coisa que eu gostei muito, Fabinho, que você fez, foi esse rolê que você foi dar na 25 de março essa semana com teu amigo. E aí, não, por conta do tempo, você não conseguiu produzir os conteúdos. E aí, no final do dia, você voltou lá e se justificou. Olha, gente, eu sei que eu falei que eu ia produzir os conteúdos, não deu tempo. Priorizei meu amigo que não conhecia 25, apresentei tudo para ele, fomos nas lojas, mas sim, recebi tudo que vocês me mandaram e me comprometo a voltar lá para mostrar isso para vocês. Isso é genial, porque você não deixou a galera falando sozinha, né? Primeiro, é muito importante, gente, vocês têm que ter muita consciência do poder que tem uma chamada para ação, a tal da CTA, o Call to Action. Todas as vezes que vocês fazem uma chamada para ação e vocês têm responsividade sobre ela, é preciso que o que a pessoa vai encontrar lá do outro lado da chamada para ação corresponda ao que foi prometido. Então, se você está fazendo uma chamada para ação para uma publi, é legal o produto não ser uma merda, ele de fato funcionar, né? Imagina fazer uma chamada para ação para a base da Virgínia, a treta que isso dá, né? Porra, você está endossando um negócio que quando eu passo na cara é esta palhaçada, então, né, essa responsabilidade com a CTA, e mesmo quando é uma CTA para orgânico, no caso, né, retomando esse exemplo do Fabinho, né, ele fez uma chamada para ação, tô indo para 25, me falem coisas legais para fazer aqui. Todo mundo falou e você não mostrou nada, você não pode deixar tua comunidade no vácuo, né? Porque eu que usei o meu tempo para escrever uma DM, falar assim, olha, você vai na loja da esquina X, sobe o prédio, vai no sétimo andar, vira a portinha à esquerda, porque 25 de março é isso, né? Aquilo é um labirinto. Eu perdi todo esse tempo ensinando você, te mostrando o influenciador que eu curto, que eu entendo como parte da comunidade, a chegar nesse lugar que eu acho legal para que você pudesse conhecer. Aí eu perdi todo esse tempo, você não foi lá, não mostrou e me deixa no vácuo. Então essa solução que o Fabinho trouxe, assim, de ir lá no final do dia, e falar assim, olha, não deu tempo, mas estou com tudo aqui, li tudo e vou voltar para lá e vou gerar um conteúdo para vocês. Isso é demais. E até cria um suspensezinho assim, né? Porque quem mandou a indicação se sente especial, gente. Essa pessoa, quando ela Eu vê do recebi conteúdo. ainda mais indicações depois que eu fiz Olha, isso. ó, olha que demais. Hum. Isso é sensacional. É muito importante saber usar o poder que vocês já têm em relação à comunidade de vocês, independente do nível de produção de conteúdo que vocês estejam aqui, independente do tamanho da comunidade, né? Porque, de novo, o volume de seguidores que vocês têm não corresponde ao tamanho da comunidade que vocês têm, né? Quando a gente está falando de seguidor em rede social, a gente está falando de uma coisa mais topo de funil, um relacionamento que é mais superficial, e aí isso vai afunilando até as pessoas que de fato sentem. Que são parte da sua vida, né? E você, da mesma forma que vocês são parte da vida dessas pessoas. Deixa eu voltar para a
Aqui, falando, vamos falar rapidamente sobre marca, tá, gente? Porque, enfim, nosso foco aqui são vocês e não necessariamente as marcas, né? Qual é o papel das marcas quando elas querem fazer o uso de comunidade? Primeiro, para a marca, a comunidade de vocês é um puta asset, porque ela consegue pegar você, ela consegue usar o status que vocês já têm com a comunidade de vocês para comunicar uma mensagem. O problema disso também é o mesmo problema que a gente tem naquela publi com um briefing engessado, quando não deixa cocriar. No caso específico de comunidade, tem que ser ainda menos engessado, né? Então, tem que ser um conteúdo autêntico, genuíno em todas as interações. A marca é coadjuvante, a marca não domina a narrativa. Tem a sensação de pertencimento, lembram, acho que no segundo slide, na segunda lâmina, eu falei exatamente isso, que a força motora, a cola, o cimento de uma comunidade está nessa sensação de pertencimento. Então a marca não pode chegar dentro da comunidade de vocês forçando a barra. Essa é a maior cagada que pode acontecer no engajamento e não vai existir relacionamento com a marca se a marca quer chegar, quer entrar forçando a barra. E consistência, né? A marca precisa ter uma presença regular. Não adianta a marca quer aumentar o número de consumo entre pessoas negras. E aí só procura a comunidade de creators pretos em novembro, né? Os LGBT só são procurados no mês da parada. Não, isso não funciona em nada. Fazer isso com as comunidades é a mesma coisa que fazer aquela publi arroz feijão, um feed de 3 stories, que você segue num relacionamento superficial, segue num relacionamento de topo de funil com um único ponto de contato, né? E aí ainda sobre pontos de contato, retomo aquele exemplo da Coca-Cola que a gente já falou, né? A quantidade de pontos de contato que a Coca-Cola consegue ter com a gente é tão grande e a marca já está tão incrustada na nossa cabeça que hoje eles não usam mais a logo nas ativações de filme e série, por exemplo, você não vê mais a logo da Coca-Cola. Às vezes você vê a silhueta da garrafa, eles usam muito pedaços da logo, então tem uma geladeira de Coca-Cola lá no fundo e você está vendo só o C da Coca-Cola e mais nada. Isso já é suficiente para a marca ser ativada na nossa cabeça sem essa forçação de barra, né? Porque tem cliente que quer que você pegue o catsu da garrafa e mostre o rótulo da garrafa na sua publi, né? E não é assim que se constrói relacionamento. E eu sei que é difícil para a gente isso. Eu luto a mesma luta que vocês, gente. Todos os meus agenciados, na hora de fazer a defesa da aprovação do conteúdo, é isso, assim, do tipo, ó, essa alteração que você está me pedindo, ela é possível, mas vai cair o engajamento. Os seguidores do fulano ou da fulana, eles não estão acostumados a ver um conteúdo ostensivo desse jeito, um conteúdo publicitário, então vai cair o engajamento. Eu deixo claro, e é claro, né? No final das contas, sempre quem tem a decisão final é o cliente, né? É uma pena quando eles seguem teimando, mas é muito bom. Já aconteceu comigo algumas vezes que depois da explicação, quando você conta por A mais B o que vai acontecer, você consegue mudar a ideia desse cliente. Fabinho, por favor, só abaixa a sua mão, só para eu não ficar confuso aqui. Então, né? De novo, resumão aqui, a marca bem-sucedida em comunidade, é aquela que sabe ouvir, participar e agregar valor sem tentar dominar a narrativa. Autenticidade e relevância são mais importantes do que volume de conteúdo. Sobre creators, para trabalhar com marca, manter a autenticidade, tendo isso como prioridade absoluta. Aqui, dentro da teoria narrativa do chama da publi, eu tenho essa questão, né, de que a permuta pode ser uma armadilha e o seu talento vale mais do que produto. Então, é importante aprender a direcionar as marcas para conteúdos que ressoem naturalmente com a sua audiência. Vale a pena bater esse papo, tá? Eu sei que às vezes isso bate num lugar de medo, assim, do tipo, porra, eu vou peitar a marca? Eu vou virar para o cara do marketing e vou falar que o briefing que ele escreveu está errado e não vai funcionar? Sim, você vai. Com muita elegância, com muita tranquilidade, mas sim, você precisa comunicar a marca disso. Porque olha o que é mais louco. A marca escolhe vocês no mapeamento a partir de um conteúdo que é orgânico. E aí, quando ele te contrata para fazer uma publi, ele quer uma publi que é o briefing engessadão lá que ele tá fazendo você engolir. Então não faz o menor sentido, né? Porque se a escolha foi feita num tipo de linguagem orgânica, por que na hora de entregar a publi, você tem que entregar a publi completamente engessada? Já padeci
disso também, só que num outro lugar, contei já para vocês, um lugar de vergonhazinha. Já atendi uma marca que me obrigava a botar no briefing o, o discurso, um exemplo de discurso. E por exemplo de discurso, eles queriam dizer: diga exatamente isso que está escrito no briefing. E por exemplo de copy, né, que o textinho que vai ali junto com o vídeo, também não era bem um exemplo. Eles gostariam que o criador de conteúdo usasse exatamente aquela copy engessadona que a gente estava mandando no briefing. Mas a ideia é sempre essa, né? Ter uma campanha que seja mais orgânica e isso vai beneficiar tanto vocês quanto a marca que está contratando vocês. Aqui quero trazer alguns exemplos de case de sucesso entre marcas e criadores de conteúdo. Aqui a gente tem o case de Netflix, né? Mas aí a Netflix construiu uma comunidade gigantesca muito por conta da persona que eles usam, né? A dona Netflix, né? Ela acabou virando uma amiga de todo mundo que segue a Netflix. Algo muito parecido acontece com o Duolingo também. Como segundo exemplo, trago a Growth, que é uma marca de suplementos esportivos. Eu, particularmente, uso e amo. São só suplementos com matérias-primas importadas. E a grande sacada da Growth, qual é? Eles não distribuem em ponto de venda, não tem distribuição no Brasil. Se você for numa loja que vende suplemento esportivo hoje no shopping ou PDV de rua, você não encontra o produto deles. Você só consegue comprar online no site dos caras. Qual é a mágica que isso acontece? Acho que todo mundo aqui, né, consegue entender o problema que é distribuição de produto Brasil, né? Um país com tamanho continental. Então, pegar um produto e botar esse produto em estoques de todas as regiões do Brasil todo é uma operação gigantesca e caríssima. Isso custa uma fortuna, né? Eu lembro do exemplo lá que eu dei para vocês de uma marca que não que perdeu o prazo do contrato de uso de imagem, e aí eles precisavam de 1, 2 semanas para poder retirar todos os banners de todos os pontos de venda do Brasil. É uma operação desse tipo, leva 2 semanas para você fazer. Quando a Growth deixa de fazer esse tipo de operação, ela economiza uma grana que ela consegue abater esse valor que ela teria que investir na distribuição, ela tira isso, dá um desconto no produto. Então, o produto dela, perante o produto que está lá na gôndola, parece mais barato, porque na verdade eles não estão gastando uma fortuna para distribuir no Brasil inteiro, mas eles usam as mesmas matérias-primas importadas dos outros grandes nomes e conseguem ser muito bem competitivos numa melhor relação custo-benefício. Outra coisa específica, nossa, eu virei agora, né, embaixador da Growth. Outra coisa, Embaixador. não é? Outra coisa genial que eles conseguem fazer é o seguinte: eles tiram a maquiagem do produto. Quando você vai comprar um pote de whey, é um pote deste tamanho, é maior do que a sua cabeça. E aí vem um pozinho lá no fundo. Mas o maromba se sente grandão, fortão, monstrão quando ele vê um potão daquele, né? Ele sai da loja com uma sacola enorme, em cima da geladeira fica um pote gigante, todo mundo que entra na casa dele vê os potes em cima da geladeira. Acha, tá treinando, hein? Tem esse efeito, né? E quase todas as marcas apostam nisso. A G Suplementos aposta em embalagens simples. O whey deles é quase uma embalagem de refil, com ziplock, assim, que se abre o ziplock, consome, não tem esses potes ostensivos que custam uma grana, né? Embalagem é uma coisa que pesa muito na ficha técnica, na formação de preço, né? Quanto mais é, requintada a embalagem for, mais cara ela é. E quando a gente está falando de suplemento, geralmente a gente está falando de embalagens que têm efeitos holográficos, plástico translúcido, são os melhores plásticos e tudo exagerado em grandes tamanhos. E isso acaba impactando o preço, constrói valor, sem dúvida, né? Porque o maromba se sente fortão, monstrão, quando ele vê um pote desse tamanho, como se ele fosse ficar do mesmo tamanho do pote, mas impacta no preço também. Então, se você é capaz de fazer uma compra inteligente, que não é guiada pelo tamanho da embalagem, a Growth vale muito nesse aspecto. Brian, já vou abrir para você, tá? E um segundo ponto incrível que eles têm também é o time de influenciadores que eles têm, que é um time de influenciadores muito sólidos, que estão com eles há muitos anos, gente, anos, anos, anos. Tem um cara lá que está há mais de 15 anos com a Growth, os vídeos assim super velhos dele, ele já falava dos produtos. Isso no final das contas faz uma mega diferença.
Porque, assim como o exemplo lá da Coca-Cola, a gente consegue inúmeros pontos de contato. Então, aí outra coisa muito interessante também é isso, né? Quando você vai procurar um conteúdo sobre a Growth, um conteúdo online sobre eles, você não acha a própria marca falando bem delas. Você vai encontrar pessoas que praticam esporte falando sobre a performance do produto. E os mais variados tipos de pessoas, tá? Desde aquele monstrão que faz vídeo colocando 1 litro de leite, vira um pote inteiro de whey e bate no liquidificador e toma igual um ogro, até a pessoa da yoga, sabe? Que usa um whey vegetal de arroz e que tem um conteúdo mais de boa. Então, isso é mágico também, porque ele consegue falar com todas as comunidades. Então, todo o marketing da Growth está direcionado na produção de conteúdo de influenciadores digitais. E eles conseguiram nadar contra a corrente, assim. Os caras não distribuem em ponto de venda, toda a grana de marketing dele, não existe banner da Growth, você nunca vai ver um cartaz na rua, não existe outdoor da Growth, é tudo online. Então, você compra online e todos os conteúdos são feitos por criadores de conteúdo que são respeitados no segmento e que fazem parte do time deles há muitos anos. E isso faz uma puta diferença na hora que as pessoas percebem a marca e constrói comunidade, né? Eles já começaram a fazer roupa, então tem regata, tem shakeira, enfim, começaram a ampliar o mix de produto assim numa quantidade gigante. Quando você entra no site hoje, tem milhões de barrinhas de todos os tipos, todos os sabores e mais para todos os bolsos. Tem barrinha de proteína lá dentro que custa R$ 2 e barrinha de proteína que custa 6, que ainda assim, quando você compara com uma barrinha de proteína da Bold, por exemplo, R$ 6 não é nada. Diga lá, Brian. Só para acrescentar algo sobre a Growth, que apesar de não consumir os produtos, eu sou muito fã do marketing deles e acompanho por tabela, eles engoliram nesses últimos 2 anos basicamente todas as outras marcas que a gente conhece aqui no Brasil. Há um tempo atrás a gente falava muito da Max Titanium, que é muito foda, muito conhecida, mas hoje eu quase não ouço falar. E há algo muito interessante sobre o que eles fazem, que é muito bom para nós influenciadores como um todo. E foi algo que você me disse uma vez, é que eles não só patrocinam quem é da área do fitness. Eu já vi com pessoas que fazem vídeo sobre concurso público e eles têm lá o cupomzinho da Growth, porque essa pessoa faz academia e a comunidade dela acompanha isso, então é relevante para a Growth. Aí eu fiquei pensando, por exemplo, o meu conteúdo não é sobre falar inglês, não estou ensinando ninguém a falar inglês, mas o Duolingo pode entender que meu público-alvo trabalha e está na fase inicial de conseguir um trabalho, inglês é importante, então faria sentido também. Aí eu fiquei pensando, porque você já Exatamente. me falou sobre isso uma vez, é como as coisas que você faz e você mostra para sua comunidade podem abrir portas publicitárias que não necessariamente é aquilo que você fala o dia. Sim, e eu lembro que a coisa de 1 ou 2 encontros, a gente falou muito da diferença da tua produção de conteúdo desde que você mudou de casa, né? E que daí o externo passou a fazer parte da sua vida e que a gente consegue te enxergar para além de uma autoridade no segmento de finanças, né? Porque isso sim, você já está consolidado, está consagrado, tua base sabe disso, o mercado sabe disso, né? O mercado te procura para fazer publi nesse segmento, mas tem dinheiro na mesa, né? E aí quando você mostra que você também gosta de ir para o parque, enfim, que você tem uma outra vida, né? Essa coisa de comprar a casa, os itens que você comprou, quando chegou a geladeira, por que que eu escolhi essa geladeira e não a outra? Tudo isso te humaniza mais, humaniza o seu conteúdo, além de realmente dar a chance de você ampliar mercado de fazer publi, né? Ganhar mais dinheiro dentro de outros nichos. Ainda sobre esse segmento de alimentação, a Bold também com relacionamento muito genuíno e de longo prazo com a comunidade. Aqui vou ler as aspas do Breno Júlio, diretor de marketing e vendas da Bold. A Bold foi uma das primeiras a adotar o seeding com influenciadores no Brasil no mercado de alimentação saudável. Sobre os influenciadores, a gente soube construir relações verdadeiras e entendemos que é muito mais do que só pagar por posts. Por isso, buscamos cuidar e impulsionar nossos influenciadores, trabalhando juntos para criar conteúdos genuínos juntos. É a tal da cocriação, né, que é difícil achar no mercado, mas existe. Algumas marcas já sacaram isso. E eu amo como ele termina essa aspa aqui. Você já provou uma Bold depois de 15 segundos de micro-ondas? Olha que genial isso.
O cara conseguiu pegar, ele conseguiu detectar no mercado dele um uso de consumo do produto muito específico. Ele descobriu que as pessoas colocavam a barrinha de cereal 15 segundos dentro do micro-ondas. Gente, para quem não está muito habituado com barra de cereal, barra de proteína, quero trazer um contexto para vocês. Não é a comida mais gostosa do mundo. Geralmente é horrível. Geralmente elas são muito, têm um sabor muito estranho, enfim. É, algumas conseguem ter um sabor mais estranho do que o próprio whey em pó. Porque o whey em pó, quando você dilui na água, no leite, se você diluir o whey em pó no leite, e botar uma banana, vira um negócio do outro mundo, vira uma vitamina linda, você nem percebe. A barrinha não. Tem algumas que são bem intragáveis. A Bold é uma das melhores do mercado, porém o preço dela oscila entre 15 e 20 reais, dependendo do ponto de venda que você tiver. Mas é a mais gostosa do Brasil. Você come aquilo como se você estivesse comendo um charge, uma sobremesa assim, que você fala, nossa, que delícia. Que para quem está num momento muito específico de processo de reeducação alimentar ou tem um comportamento muito severo em relação ao que come, e não vai comer um doce, porque, por exemplo, eu treino, mas eu como chocolate toda hora. Eu acabei com um Hershey's aqui em meia hora antes de entrar aqui para conversar com vocês. Não ligo para isso, mas tem gente que não come. Poder usar a Bold é muito legal. E aí o cara detectar que o consumidor final bota 15 segundos no micro-ondas para a barra chegar numa textura perfeita, é como se você unisse o sabor perfeito à textura perfeita. E isso vira uma experiência de marca. Isso é genial, gente. Os caras conseguiram transformar algo que os consumidores descobriram em uma experiência de marca e usar isso a favor deles. Construção de comunidade, de marca, é sobre isso. Percebem que o jeito como o consumidor usa o produto veio antes de tudo, antes do que o marketing está pensando, planejando. É aquele negócio que a gente falou lá no slide anterior, o protagonismo é da comunidade, não é da marca. E aí Nike e Adidas, né, que não vou nem me estender aqui, porque são duas comunidades gigantescas, né, vocês sabem como eles atuam, a presença da Nike e da Adidas em relação à comunidade é muito incrível. Eu já conheci uma pessoa que coordena a comunidade da Nike, é, duas, na real. Uma que coordena a comunidade e a outra que coordena os influenciadores da Nike. E é genial, assim, é um trabalho muito cuidadoso, muito precioso, e, de novo, de muitos anos, esse relacionamento com o relacionamento de creators que é feito, assim, há muito tempo e também com cocriação. Esse é o jeito certo de marca se envolver com comunidade. Voltando o foco aqui para vocês estudar creators que cresceram e se tornaram grandes influenciadores em suas áreas, analisando a trajetória de conteúdo e a relação que eles têm com marcas. E aqui quero trazer como exemplo Bianca Andrade e Adidas. Os conteúdos que a Bianca Andrade faz para Adidas, eles são maravilhosos. E pensando aqui, né, lembrando aqui que a Bianca Andrade não fala sobre prática esportiva. A gente não vê ela treinando. Ela, inclusive, e eu sei que não é correto ficar falando sobre o corpo das pessoas, né? Porque ninguém tem direito de falar sobre o corpo de uma outra pessoa, mas ela tem um corpo que, inclusive, é bem magro para uma pessoa que tenha uma prática esportiva mais intensa. Dito isso, ainda assim ela é embaixadora da marca e todos os conteúdos que ela produz para Adidas são muito autênticos, mesmo ela não tendo o estereótipo do praticante esportivo. E um outro exemplo que eu acho incrível também de relação entre criador de conteúdo e comunidade é a Anitta com beats, né? Isso começou de um jeito muito interessante, e aí, com o passar dos anos, esse relacionamento foi ficando tão grande, tão sólido, que ela foi convidada a ser diretora criativa de Beats, e a mulher senta na mesa, gente. Ela peita a direção de Beats, os gerentes de marketing, e decide com os caras o que vai ser feito, os produtos que dão certo são mantidos em linha, os produtos que não dão certo são retirados de linha, né? Ela fez aquele 360 BPM, que era uma bebida super forte, né? A gente tem entre algumas pessoas hoje, e aqui estou falando das gerações mais jovens especificamente, algumas pessoas querem chegar na balada e meio que já dar aquela estourada, sabe? Tomar um negócio para já relaxar e vamos que vamos. E o 360, quando a Anitta lançou
360 BPM, a ideia era essa, né? Ser essa bebidona forte. Não deu certo, foi descontinuado, mas ela tem zilhões de cases de sucesso. E eu também gosto muito da forma como ela introduz o produto nos posts dela. Geralmente ela fazia isso de forma mais ostensiva, principalmente nas datas de aniversário. Você via ela em quase todas as fotos com os convidados. Ela estava segurando uma garrafinha de Beats. No último aniversário dela, que foi essa festa mais zen, que durou uns 3 dias, que ela chamou os caras da yoga, com os Hare Krishna, e tinha eu não entendo desse segmento, tá, gente? Por isso que eu tô falando com essa até falta de respeito, mas ela chamou o cara mais topzera que tinha desses grupos e foi lá na casa dela, e o cara tava cantando, e a Angélica meditando junto, e ainda assim, na parte mais mundana, assim, mais carnal da festa, ela conseguiu introduzir beats de um jeito super discreto. Ela não segurava mais a garrafa aqui em cima, ela aparecia nas fotos segurando a garrafa aqui embaixo. Em alguns momentos você não viu o rótulo, mas você reconhece uma Beats, né, na mão de qualquer pessoa, ou seja pela cor do líquido, ou pelo formato da garrafa, ou pela cor da garrafa, né? Porque a Beats GT tem uma garrafinha que é aquele azul clarinho, aquela tradicional zona tem a garrafa mais escura, vermelhinha, o líquido é vermelho, enfim. E ela encontrou esse meio de caminho aí de continuar alimentando a comunidade de beats sem não necessariamente expondo tão abertamente assim o produto. Diga lá, Ellen. Eu queria, é que você falou da Adidas. Eu fiquei 3, quase 4 anos na Adidas, né? Pela corrida. Eu fui patrocinada pela Adidas. Eu lembro disso. E aí, sim, eles olham muito pela comunidade. Eu só saí mesmo porque eu quis sair da Adidas, porque eu achava que tinha que ter mais roupas para pessoas gordas, né? Eles melhoraram um pouco, mas assim, na época que eu tava, eles escutavam, eles eram bem abertos, assim. Então, e eles apoiam bastante essa questão de comunidade. Não necessariamente precisa ter muito seguidor. Eles não vejam, mas eles veem muito essa questão da comunidade, do que você está engajando, do que você está fazendo, né? Então, foi uma experiência bem legal. Eu só saí porque eu acho que tinha que ter roupa, o tanto de roupas para pessoas gordas tinha que ter para pessoa magra também, tem que ter que valer, Claro, né? Então, por exemplo, eu ia nos eventos, tipo, tinha menos roupas para mim e mais roupas para pessoas ditas magras, né? E aí eu me sim. posicionei que não era só sobre ela, não adiantava eu ter as roupas para vestir e as pessoas que me seguiam iam comprar, não tinha, E isso né? é Não muito tinha esse importante. sala, Isso diz entendeu? muito sobre o respeito que você tem em relação à sua comunidade, porque é exatamente isso que você disse que eu comentei lá anteriormente. Se você vai endossar um produto, se você faz uma Uhum. CTA para um produto, que esse produto funcione, que ele seja bom, que faça sentido, né? E aí começa a ficar meio estranho, por mais que eles se relacionem muito bem com os criadores de conteúdo e que o número de seguidor não seja o fator determinante, e sim coerência em relação à comunidade, realmente não faz muito sentido você fazer uma CTA para a marca e a hora que a tua base vai lá comprar roupa, a roupa não existe. Eu lembro de um conteúdo seu muito louco, de muitos anos, Ellen, que você saiu indo de loja em loja e você Ah, entrava em foi. todas as lojas para mostrar os tamanhos grandes que tinham em cada uma das lojas. Eu falei, mano, essa mulher é genial. Ela peregrinou um tanto de loja para mostrar a real do estoque, né? E isso eu achei muito transparente em Uhum. relação a como você se relaciona com a sua comunidade. Porque uma coisa é você virar e falar assim: olha, gente, eu vou diminuir a presença da marca X aqui dentro e nos conteúdos que eu desenvolvo para vocês, porque eu não encontro os nossos tamanhos quando eu vou para o ponto de venda, e aí você simplesmente diminuir essa presença. E outra coisa é você de fato mostrar. Né? Você foi lá na loja, você mostrou a Eu arara, fui. ó, aqui nessa loja teve Foi. essa peça aqui que eu achei, nanana. Então, como experiência de comunidade é isso, você é como se você tivesse pego na mão da tua audiência e levado ela Uhum. para dentro da loja, para dentro do provador com você. Você foi Eu acho gênia. que eles não me chamam nunca mais, porque quando eu saí, eu falei o porquê que eu tinha saído. Tá Né? certa, E mas é quando eu isso. saí, eles ficaram assim, nossa, porque, tipo, você ser patrocinado pela Adidas, muito influenciador que é, né? Tipo, e aí eu falei, não, eu tô saindo, aí chamou diretora, que chamou não sei o quê. É cada hora um que vale mais que o outro, né? Não sei o quê. Eu falei, não, não dá. Né? Eles falaram que ia melhorar e tal. E aí eu cheguei e falei, então eu acho que a Adidas, eles não me chamam nunca mais. Mas é verdade, não adianta falar que tem roupa
E a roupa Claro, deles eram boas para as pessoas gordas fazerem, mas é muito pouco que tem. Tanto é que da época que eu saí pra cá, mudou pouquíssima coisa. sim, sim. E assim, sua parte você fez, né? Você escalou, você levantou a bola lá dentro, e aí cabe a eles fazer esse ajuste, né? Ahn, dedicar um tempo semanal para analisar conteúdos que já viralizaram na sua comunidade para poder identificar padrões que você possa usar novamente e adaptar ao seu estilo. Né? Aqui a gente está falando desse benchmark, né? Dessa pesquisa que vocês podem fazer com grandes influenciadores e a forma como eles estão se relacionando com as marcas e como reproduzir isso dentro da realidade de vocês. E aí, de novo, citando um exemplo meu, eu tive dois cases no meu perfil com dois conteúdos, um que falava sobre invisibilidade perante marca e outro sobre a dificuldade de precificação. Esse aqui da invisibilidade perante as marcas é aquele do falar sozinho, né? E esse da dificuldade de precificação foi um outro que eu fiz falando sobre isso, assim. Eu tenho certeza que você está se precificando errado. Eu falo isso, gente, com muita tranquilidade, porque 5 anos depois e 70 agenciados depois, todo mundo que chegou até mim estava subprecificado. Então eu gravo um conteúdo abrindo assim, jogando na cara, de cara, porque eu sei que é isso mesmo que acontece no segmento. Diga lá, Dan. Você vai até ligar o vídeo para essa. Ixi, tô ficando. Calma, calma. Tava tudo ok, Dan. A gente tava te ouvindo. Tá o feedback aqui. Beleza. Você que tem conhecimento sobre isso, cara, considere, por favor, fazer tipo um. Você lembra aquele Glassdoor, I Love Mondays? Que Sim. tem pessoas que elas inserem informações. Porque enquanto pessoas pretas, a gente não tem noção, a gente não tem acesso às cifras falando nesse mercado. Fala de novo, não tem acesso a? A gente não tem noção da grana que tem. Eu tenho exemplo, posso, rapidinho? Sim, Eu sim, dava manda aula de lá. inglês numa outra vida dentro dessa, né? E eu lembro de uma vez, eu estava dando aula para um diretor de uma das agências do Nizam. Tá. E esse cara, eles estavam cuidando de McDonald's, e na época estava lançando, acho que era aquele McDonald's automatizado da Xiaomi. Sei. Com os totens, né? Foi o projeto piloto dos totens deles. É... Sim, sim. E aí, então, aí pagaram uma bala para dois blogueiros brancos fazerem o negócio. E quando eu vi o número, eu falei, caraca, velho. Na mesma época, eu lembro que o Félix estava flertando muito com o McDonald's. Tá. Nossa, e o Félix é incrível, né? E aí eu me lembro de uma conversa, supostamente uma conversa, estamos sendo gravados, Sim, né? Estamos sendo gravados. onde toda a estratégia de negociação da empresa, da agência, não considerava o desconhecimento da pessoa em questão, do influenciador que eles contratariam para fazer as campanhas. Tá. E supostamente esse influenciador chegou com valor, cara, ultra subprecificado. Tipo assim, tinha um subprecificado e o cara chegou. Eu lembro que na época eu cheguei pro cara e falei assim, irmão, na boa, vamos ser ético. Tipo, o que foi pago para tal, que tal, né, dar uma balanceada. E aí, para mim, Sim. evidenciou muito que, cara, e rolou, fico feliz com isso, Que legal. mas para mim isso evidencia que a nossa galera não tem noção dos dinheiros que Não. tem. Seja, assim, meus clientes aí, com o tempo que eu faço hoje em dia, a galera não tem muita noção para negociar salário, e se tem, a gente tem uma base de dados muito boa sobre valores de mercado, mas publicidade, imagino que a gente faz ideia do que rola entre as salas. Em publicidade tem uma coisa muito louca assim, que é o creator geralmente não tem acesso e não, diga, creator não tem acesso e não, cadê? Destacar. Ai, caraca, só um segundo, gente. Ele não tem acesso ao valor da campanha, né? Ele não faz ideia que aquele rolê que ele está participando, a agência,
a verba que a agência recebeu, que é de 800 mil, 1,5 milhão, 2 milhões, às vezes 3 milhões, e aí fica sempre nessa posição de, que é outra coisa que eu bato muito também, não é porque você é pequeno que você tem que cobrar baratinho, é sobre relevância. Né? É sobre como você se comunica, com quem você está falando, né? Mas isso é bem complicado mesmo, porque as pessoas não sabem quanto custa, e mais do que isso, aquela informação que eu levei para vocês no evento presencial também não é muito divulgada, né? De, em média, quantos criadores de conteúdo recebem por um vídeo no feed e 3 stories? Essa, para muita gente, isso é uma pergunta de milhões, assim. A galera de fato não sabe. Então, por isso que eu faço esse tipo de conteúdo mesmo, que não é um conteúdo muito palatável para marcas e agências, mas minha comunidade não é formada de marcas e agências, minha comunidade é feita de influenciadores, então eu falo sem medo mesmo e vou continuar falando porque é sobre, né? Peraí, deixa eu Adoro achar. quando eu tô com o boné na cabeça. Oi? O boné por cima do fone, eu te ligado. Gente, perdi minha. Ai, meu Deus do céu. Perdi minha aba do Chrome, só um segundo. Aqui, achei. Bora voltar. Dan, acho que você está com o seu áudio aberto ainda. Eu estou ouvindo um barulhinho de clique. Não sei se é você, acho que era mesmo. Estratégias efetivas, né? O sucesso depende de uma estratégia multifacetada. O segredo está em manter consistência sem perder a autenticidade e uma mistura equilibrada de ações online e offline. Deixa eu só ver uma coisa se eu não pulei nenhum. Não, isso mesmo. Adaptação de plataforma, né? Personalizar e abordar para cada um dos canais. A gente já falou muito disso aqui, né? Mas se não cabe ainda no teu crono produzir conteúdo nativo, bora para o espelhamento que está tudo bem. E assim que for possível, você começa a produzir conteúdo nativo. Para quem for possível, pense sempre TikTok first. É uma coisa que eu não vou parar de falar nos próximos anos, porque, repito, entre 10 conteúdos, 8 que performam bem no TikTok, entre 10 conteúdos, 8 que performam bem no TikTok, quase esses mesmos 8 conteúdos vão performar bem no Instagram. Mas o mesmo não acontece quando a gente inverte isso, né? Os conteúdos que performam bem no Instagram não necessariamente performam bem no TikTok, e a gente tem que ficar olhando muito para o que está acontecendo no TikTok, porque de fato a influência está indo para lá, está migrando, e a verba vai chegar toda lá. Ter parceria autêntica com criadores relevantes, construir conexões genuínas e de longo prazo. Ainda sobre marca, né? Ter regularidade nas interações, autenticidade prioritária, ter um conteúdo relevante, quando a gente está falando aqui de relevância, algo que seja co-criado com vocês, e manter essas parcerias genuínas, como a gente viu lá em cima, que a Growth faz, que a Bold faz, que a Netflix faz. Para os creators, implementar a técnica do ninho narrativo. Quem não me mandou os áudios no privado ainda, mandem. Quem já mandou, a Liz veio perguntar para mim, Aldine, cadê o ninho narrativo? Eu falei, calma, tá na fila, né? Não é um processo mágico montar e validar esse ninho, mas já comecei isso e muito provavelmente a semana que vem eu já começo a puxar vocês para poder mostrar e a gente poder ter aquela. Todo mundo que ganhou o bônus do evento presencial, a gente ter aqueles 30 minutinhos de consultoria para eu poder apresentar o ninho narrativo de vocês. De novo, qual é a vantagem de você usar a técnica do ninho narrativo? Você poder estruturar seu conteúdo em torno de uma narrativa que seja consistente. Você tem uma definição de Big Idea e você consegue organizar todos os conteúdos que você vai produzir no entorno disso e ter uma mensagem que seja coesa e que facilita essa conexão com o seu público, né? Porque o ninho narrativo foi pensado para você poder fazer isso, né? E também reservar um tempo para poder avaliar mensalmente se os seus conteúdos estão realmente alinhados com essa narrativa central para poder ter coerência no que vocês estão comunicando. Conclusões importantes sobre o que a gente falou aqui. Pertencimento como base é o cimento, é a cola de toda a comunidade, né? O elemento central de tudo. Consistência e vulnerabilidade, e aí, de novo, lembrar
o que vocês vão usar como vulnerabilidade, né? O que vocês vão trazer à tona e tem que ser algo muito confortável para vocês. A ideia não é usar a vulnerabilidade de vocês para que vocês entrem num processo de ansiedade. E foco na comunidade, que foi algo que a gente meio que falou aqui a noite inteira, né? Aqui, dentro da minha metodologia, da metodologia Chama na Publi, eu costumo sugerir uma implementação, uma proporção 70-30, com 70% de conteúdo orgânico e 30% de conteúdo comercial. Assim você consegue manter um relacionamento bom com a base e, ao mesmo tempo, consegue monetizar o seu trabalho de um jeito que seja sustentável. Quando a gente está falando de nano e micro influenciadores, isso é mais tranquilo manter esse 70-30. Quando vocês começam a crescer, isso fica um pouco mais complexo. Eu já trabalhei com criador de conteúdo que, se dependesse das marcas, tinha publi todo dia, sabe? E não dá, não dá. Eu tinha, inclusive, um direcional que era esse, assim. Fulana não posta uma publi na sequência da outra. Tem que ter um orgânico no meio. Se não tiver um orgânico no meio, ela não está na campanha. E aí, claro, né, gente? Quando a gente está falando de gente que tem muito seguidor, que é muito conhecida, dá para dar essas carteiradas, né? De eu virar para a marca e falar assim: não, ela não vai postar, você pode tirar ela da campanha, porque se não for dentro do crono dela, não vai ter o rolê. No caso de vocês, que são nano e micro, às vezes não dá para peitar tanto assim a marca, porém vocês não têm um volume de publi tão grande também, e é por isso que eu faço essa sugestão 70-30. Lembrando que nesses 30 não estão só as publis, tá? Dentro desse 30, nossa, eu vou precisar do meu descongestionante. Dentro desses 30, eu também estou falando dos links de afiliados de vocês, de Arrume-se Comigo, onde vocês vão expor marca, de conteúdo onde vocês estão se exibindo para as marcas, porque daí você está vendendo você mesmo para uma marca, né? Então, por exemplo, tutorial de beleza que envolve 10, 15 marcas, né? Você tem uma marca no pincel, uma marca no primer, uma marca na base, uma marca na água termal que você vai aplicar no final da história. Isso é um tipo de conteúdo que é feito pensado para você mostrar para a marca como você faria a exposição de marca dentro do seu universo. Então, eu não considero isso um conteúdo tão orgânico, não. Eu considero isso um conteúdo de venda, mas você está se vendendo para a marca. Então, isso também entra dentro aqui dessa proporção 70-30, desses 30%, que seria um conteúdo com foco em venda, né? E aí, né, só repetindo, algo que eu de fato acredito e não canso de repetir, que o meu objetivo com, com toda essa metodologia e tudo que a gente sempre fala e repete dentro do Chamana Publi é poder transformar criadores em influenciadores em negócios, né? Eu fiquei super feliz com o depoimento do Fabinho sobre o presencial, que foi exatamente isso que ele trouxe, né? Apesar de já rodar publi, apesar de já estar encaminhado dentro da Creator Economy, mas na imersão presencial ele trouxe essa percepção para ele deles de fato ser um negócio, né? Isso é muito importante. Então eu trabalho para que todos os criadores que estão perto de mim, que fazem parte do meu ecossistema, tenham essa consciência de que sim, vocês são negócios e têm que pensar como negócio. Eu vou fazer uma pausa, vou parar de gravar. Então é isso, meus queridos. Esse foi o nosso terceiro encontro da comunidade online Chama na Publi. Caso você tenha tido alguma percepção enquanto você estava assistindo isso aqui no gravado, por favor, deixa nos comentários, você sendo da comunidade ou você assistindo esse conteúdo dentro do YouTube, e eu te vejo no nosso próximo encontro, o quarto encontro da comunidade Chama na Publi.